Olá a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é Adriano de Noronha, do canal O Publicador. E vamos falar a respeito aí de umas mudancinhas, né? Como sempre, né? Das Testemunhas de Jeová. E essa agora aí, né? Com a brochurinha, livro, será que porcaria que é? Né? Que é só lixo. Ame as pessoas, faça discípulos, né? O tema já causa uma interrogação aí. Quer dizer que eles não amavam as pessoas antes. Pregava pelo quê? Era só para oferecer a sentinela, despertar e livrinhos, né? Trazer mais escravos para a torre? Era isso? É interessante aí na segunda parte da reunião de 2024, né? Daí que eles fizeram agora em janeiro, né? Para janeiro. Ame as pessoas, faça discípulos, né? Eles falam isso a respeito dessa questão, né? As mudanças que estão tendo, né? E eu creio que essas mudanças realmente são, né? O carro celestial de Jeová que tá não sei quantos mil por hora aí, viu? Que é uma mudança atrás da outra, né? Carro de Jeová aí tá dando cambalhota, pirueta. O Jeová deles, né? Não tô falando do verdadeiro Jeová, não. O verdadeiro Deus. É o Pai Celestial. Mas essa desculpa, né? Esfarrapada que eles fazem o que querem e dizem ser da parte de Jeová. Na realidade, Jeová, né? O Jeová deles realmente tem feito aí inúmeras mudanças, né? Novos entendimentos, novas luzes. E para isso aí tem usado aí a Noruega, né? E outros países, quer dizer, o escravo fiel, né? Para que haja essas mudanças, né? Então vocês vão ver aí o trechinho aí do vídeo, né? Eu fiz um corte, né? E vocês assistam, reflitam. E depois eu vou estar comentando aí e dizer, né, as reais circunstâncias que fazem eles mudarem tanto, né, os entendimentos, os ensinamentos, né, o que está por trás disso, né, o que realmente motivou eles mudarem, né. Aí vocês assistam aí e depois eu vou estar fazendo aí uma leitura desse vídeo. Espero aí que vocês entendam que o trabalho da gente não é contra as testemunhas de Jeová em si, né? Elas estão buscando algo bom, que é servir a Deus, mas estão sendo enganadas, né? Por um corpo governante que realmente não tem escrúpulos. Isso aí se vê pelas mudanças, né? Tudo aquilo que eles criticaram em outras religiões, eles estão fazendo de forma pior ainda, né? Mas assistam aí e depois eu vou estar comentando a respeito desse vídeo. Ok? Ilustrações excelentes também. Muito obrigado. Na reunião anual do ano passado, recebemos a brochura Ame as Pessoas, Faça Discípulos, e estamos experimentando um novo método de pregação. Como você está se saindo? No vídeo a seguir, vamos ver algumas experiências relacionadas ao nosso novo método de pregação. Vamos assistir. Se eu gostava de decorar apresentações? Não. Eu acho que eu já estava acostumada a decorar apresentações. Era uma coisa que a gente fazia desde criança. Era meio que um tiro no escuro, porque você não sabia como a pessoa ia reagir. Às vezes elas reagiam bem, mas às vezes não reagiam tão bem, porque o assunto não era do interesse delas. Quando eu tava me sentindo meio inseguro, sem saber o que dizer, eu tentava encerrar a conversa dizendo uma coisa como: eu não quero tomar muito do seu tempo agora. Ou foi bom falar com você, quem sabe outra hora. Eu li e estudei a brochura inteira. Aí eu pensei, vai ser fácil. Só que não.
quando eu vi a brochura pela primeira vez, eu fiquei um pouco receoso, porque eu estava tão acostumado com o método que a gente usava antes. Eu tava no aeroporto e o homem atrás de mim começou a reclamar de como tava quente ali, que o único motivo dele ter ido lá era pra ir num velório. Eu parei ele e disse: licença, mas eu ouvi você falar que veio aqui por causa de um velório? Quem morreu? Aí ele disse: minha sogra. Aí eu lembrei que eu tinha comigo uma revista sobre lidar com a dor da morte. Então eu peguei a revista e a conversa acabou ali. Eu pensei: uau, uau. Esse não abre mais a boca. E não abriu. Eu gosto desse novo método porque as pessoas conseguem ver que o povo de Jeová se preocupa, é amoroso e que não pensa só em pregar. A gente agora tem mais liberdade, porque a gente não tá preocupado em deixar uma publicação específica com aquela pessoa. A gente fica mais tranquilo. E naturalmente a conversa chega num ponto espiritual. E às vezes você nem consegue mostrar um texto da Bíblia, você só fala sobre algum problema de trabalho ou alguma coisa da família da pessoa, mas pelo menos você fez um amigo. Teve uma mulher, eu tava indo pagar e daí ela tinha essas Unhas super coloridas. bem grandes e coloridas. Parecia que ela queria que eu falasse alguma verdade, coisa sobre ela as unhas queria dela. mesmo chamar atenção pras Daí eu unhas. disse: menina, arrasou com as unhas. Daí ela falou: e elas têm um significado. Uhum. Daí eu disse: sério? E ela falou: eu quero apoiar A luta contra a mês de violência doméstica. conscientização contra a violência doméstica. Daí eu disse: você se importa com as pessoas? A Aí eu gente, abri o site mostrou e o o site. assunto em destaque daquele mês era exatamente sobre violência doméstica. E ela conseguiu ver alguns princípios bíblicos e achou interessante. E a gente teve uma boa conversa. Uhum. Eu tava trabalhando com a minha esposa e a gente já tava voltando pro carro quando a gente viu um homem do outro lado da rua numa quadra que a gente já tinha trabalhado. Aí a gente perguntou como estava a semana dele e depois a gente perguntou com que ele trabalhava. Com essa conversa simples, ele já ficou muito feliz e sentiu que a gente se importava com ele. Daí a gente mostrou pra ele a brochura Seja Feliz para Sempre e ele mesmo pediu um estudo bíblico pra gente. Ele já foi em várias reuniões e tá sendo uma boa revisita. Eu entrei numa loja e comecei a conversar com a dona e perguntei: já faz quanto tempo que você trabalha com isso? Nós conversamos bastante e sobre vários assuntos. E daí naturalmente ela disse que sempre se perguntou algumas coisas sobre a vida. Daí eu ofereci um estudo bíblico e ela ficou bem interessada e aceitou o estudo. E desde então estamos estudando todas as semanas. E já fazem 5 meses que nós estamos estudando. E nós continuamos tendo boas conversas. Eu estava andando num parque e vi uma família. E tive uma ótima conversa com eles. Fiz algumas perguntas e depois de ouvir o que eles tinham para dizer, deu para perceber que eles estavam preocupados com o futuro da filha deles. Eu ofereci um estudo bíblico para a esposa e agora ela está estudando todas as semanas e ela foi no congresso pela primeira vez esse ano e também está assistindo às reuniões. Quando nós mostramos amor pelas pessoas, elas talvez acreditem que elas merecem amor não só da gente, mas também do Criador delas. Isso me ajudou muito a ver as pessoas como possíveis servos de Jeová, como alguém que um dia pode se tornar meu irmão ou minha irmã. Eu não quero ser um obstáculo. Eu quero ouvir, eu quero ser paciente. Eu quero ser humilde e falar sobre Jeová na hora certa. Mas o objetivo ainda é o mesmo. A gente ainda vai falar sobre Jeová. Só que não tão rápido assim. Opa, olha eu aqui de volta. Então vocês viram o vídeo aí, né? Então você vê que até aí os depoimentos dos irmãos é algo engessado, né? Eles querem mostrar a descontração, a alegria, né? Queria ser engraçadinho, mas você vê que ali é tudo dentro de um script da organização Testemunhas de Jeová. E sempre foi assim, né? Se você vê lá nos primórdios da Testemunhas de Jeová, na realidade começando com o Charles Taze Russell, que daí não é as Testemunhas de Jeová, né? O Charles Taze Russell era do estudante da Bíblia, e com Joseph Rutherford tomando poder, né? Para ele se diferenciar dos estudantes da Bíblia que não seguiram os ensinamentos dele, a linha dele,
ele formou as Testemunhas de Jeová, né? Tinha o dinheiro, tinha tudo, tinha o controle da torre de vigia e fez aí as Testemunhas de Jeová. Mas com o Russell, ele no começo, os sermões dele eram colocados em jornais, né? Daí, o que no Proclamadores diz, por que eles pararam, né? Depois de colocar em jornais. Ah, porque a questão da guerra, daí a questão que ficou mais difícil, tal. Não é isso. Não tem nada a ver com isso. 2 motivos fazem com que as Testemunhas de Jeová mudem o seu modo de operar, né? O seu modo aí de agir. E muitas vezes esses entendimentos aí que eles dizem que ser bíblico e não são, né? A manipulação da Bíblia. Mas são 2 motivos. Um, dinheiro. E outro, são as leis dos países que obrigam eles a fazerem mudanças. Quando eles viram que não colocar em jornais estava ficando dispendioso, eles pararam. Porque até então não tinha um número de pessoas suficientes para bancar tudo aquilo. Por mais que eles falassem, nunca pedimos dízimo, nunca pedimos coleta. Mas isso aí sabe que não é bem assim, né? Nas publicações sempre coloca aí, até você doar joias, casas, isso e aquilo, né? Então não é dessa maneira que funciona, não. O buraco é bem mais embaixo. Depois eles começaram com aqueles cartões de apresentação, né? Primeiro, acho que se não me engano, foi o fonógrafo. Eles iam lá, a pessoa não falava nada, né? Só colocava lá aqueles discos lá com os discursos do Russell e depois, se não me engano, do Rutherford também. Depois eles começaram com um cartãozinho de publicador que eles colocavam lá chegavam nas casas e davam aquele cartãozinho, né? Muitas vezes um era de 3 minutos e outro de 8 minutos. A pessoa lia lá e tal, o publicador praticamente não falava nada, né? Teve os comportores também, né? Porque eu não vou seguir a linha sequencial não, porque eu não marquei nada aqui, eu tô falando de cabeça aqui, tá? Não tenho nenhum esboço, não. Então, assim, teve também aquela época lá que eles colocavam aquelas placas, né? Que era chamada de sanduíche, né? Eles colocavam uma na frente do peito e outra nas costas, para dar testemunho. Então foi muito assim, as Testemunhas de Jeová só foi mudar lá em 1940 ou 50 com Nathan Knorr, que mudou lá, começou a fazer aquele... dentro primeiro de Betel, né? Na sede mundial lá, treinando as pessoas de lá de dentro como pregar de casa em casa, né? Aí depois começou lá a escola do ministério, que também começou a fazer esse treinamento de pessoal, né? Mas sempre foi aquela coisa engessada, nunca foi não tem espontaneidade nenhuma, né? Você tem que seguir o script ali, tem aqueles as apresentações que você tinha que memorizar, que você falasse da sua maneira, mas tinha que ser aquilo ali que estava sendo apresentado, né? Então, é assim. Mas no decorrer dos anos, o que foi? Foi sempre a questão, ou questão política, ou dinheiro. No começo sempre foi isso aí, questão de fonógrafo, umas coisas que começou a ficar dispendioso. Eles tinham a WBBR também, que era uma rádio. E com o tempo eles viram que estava gastando muito dinheiro com essa rádio, né? Daí fizeram a venda da rádio. E outra, né? O Joseph Rutherford, os comportores lá, eram homens que vinham, compravam os livros do Russell e vendiam lá para a quantia que eles queriam, até trocavam até por outros objetos, né? E Rutherford, o que ele fez? Ele viu que, falou, não, calma aí, né? Tem um monte de gente agora aí para poder fazer essa divulgação, né? Daí nos moldes aí da Avon Chama, né? Que já batia de casa em casa. Ele fez a mesma coisa, mesmíssima coisa. Só que o que ele colocou? Ele viu lá que o pessoal não queria, né? E pregar. Daí começou a tirar o cargo de quem não pregava. Falou assim, não vai pregar, então você não vai ter cargo. Porque isso é uma ordem de Cristo, né? Na realidade, os primeiros cristãos, eles não pregavam de casa em casa. Vocês podem pegar um outro vídeo meu aí, né? No YouTube. Vocês verem que não existiu esse negócio de pregação de casa em casa.
O que eles faziam, eles pregavam publicamente, né, nas ruas, nas feiras, né, lugar onde tinha bastante pessoas, e aquelas pessoas que se interessavam, depois existia aquela reunião nas casas, e nas casas eles davam um entendimento maior para as pessoas, para aquelas que estavam interessadas, né? É isso que acontecia. Mas é a questão que sempre houve a necessidade das Testemunhas de Jeová se enquadrar naquilo que os governos pedem. Por exemplo, antes se cobrava pelas publicações. Por que mudou? Olha, né, o arranjo de Jeová, porque as novas luzes. Na realidade não foi nada disso. O que aconteceu? Muitos países começaram a falar assim, não, já que vocês cobram pelas publicações, né, vocês deveriam ser uma religião, então sem fins lucrativos, então vocês não poderiam estar cobrando pelo que vocês produzem aí, sendo que era isento de impostos. E eles iam ter que começar a pagar impostos por isso. Então, o que eles fizeram? Olha, não vamos cobrar mais pelas publicações, mas os irmãos se sintam, né, na obrigação, né, de pagar pelas publicações. Daí o que os irmãos faziam? Pegavam as publicações, né, pagavam por elas adiantado, iam colocar na casa dos moradores e muitas vezes pediam, se a pessoa quiser, dar um donativo, né? Mas acho que hoje em dia nem isso estão fazendo mais, né? Porque eles têm que se adequar às leis daquele país que eles estão. E o que aconteceu nesses últimos anos, né? Com essa coisa de que os irmãos têm que levar uma vida simples, muitos não estavam contribuindo com as publicações que estavam pegando, né? E essa questão hoje também ambiental, né? Então você vê que hoje em dia, o que eles estão pedindo? Para que os irmãos baixem as publicações, né? Desde pegar a publicação impressa, né? Física ali. E nas casas, o que tem acontecido? Muitas pessoas não ouvem mais as Testemunhas de Jeová, não querem saber, não querem nem as publicações. Muitas vezes você vê as publicações jogadas na rua. E com a questão da Covid, muitas pessoas, né? Aquela coisa que a organização dizia que nem Hitler conseguiu parar a pregação, né? Não conseguiu parar as Testemunhas de Jeová, mas a Covid conseguiu, né? A organização ficou sem pregar aí, né? Bom tempo, né? O pessoal tava pregando aí por telefone. E muitos já estavam de saco cheio, né? Os mesmos irmãos, porque ficavam lá em volta dos territórios, lá, né? Nas quadras, rodando, igual peru bêbado, e ninguém atendia. Muitos deram graças a Deus de não terem que ir para pregação de casa em casa, né? E muitos aí estão dentro da organização porque não querem sair, porque tem parentes também, não é? A pessoa já não acredita mais nessa organização, não acredita mais no corpo governante, mas se mantém lá dentro por causa dos parentes. Então isso aí deu uma queda também, né? Olha, questão financeira. Questão financeira. Não dá mais para ficar produzindo revistas, sendo que não tem o retorno do dinheiro. Então agora eles vêm com essa daí de ame as pessoas, faça discípulos. Não, ouça o que a pessoa está falando, né? Olha, seja empático, né? Só que se você ler naquele manualzinho deles lá, eles continuam com a mesma coisa, eles continuam engessando os Testemunhos de Jeová. Porque não é uma pregação espontânea, né? Continua sendo aquela coisa. Porque o que aconteceu? Com a Covid, eles mudaram um monte de coisa, eles tiveram que mudar aquele negócio de registro de casa em casa, né? Você ficava lá registrando, colocando a aparência da casa, o morador, isso aí, por lei, eles tiveram que parar com isso, que é uma invasão de privacidade, né?
Como que eles estão lá anotando lá, tal. Eles tiveram que tirar. Daí tiraram aquele relatório de casa em casa. Tanto é que eu não tô mais, tem coisa que eu até esqueço dessa organização podre. Tiraram o relatório. O relatório servia para o quê? Principalmente para os varões, né? Olha, o relatório é o termômetro da fé, né? Demonstra como a sua fé está em Jeová, em querer ajudar as pessoas, né? Quantos estudos você tinha, né? Quantas publicações você colocou. E eles tirando isso, porque até então eles não explicaram também, né? Não tinha base bíblica o relatório. Daí da hora para outra eles tiraram, né? E não deram nenhum motivo para isso, né? Nenhuma explicação, nenhuma luzinha piscando ali para dizer por que mudaram. E tudo isso fez com que muitos que já não gostavam de ir para a pregação parassem. Porque até então, aquele negócio, né? São vários grupos, né? De saída de campo. E como você sabia que muitas vezes a pessoa saiu ou não no campo? Era o relatório, né? Era o relatório. Hoje não tem mais. Daí o cara pode dar desculpa. Não, preguei testemunho informal, né? Aquela coisa toda. Mas decaiu demais. Você vê aí a pregação de casa em casa aí, muitas vezes passa meia dúzia de gato pingado aí. Entendeu? Então, tudo que eles estão fazendo tá sendo ruim para eles, tá um tiro no pé, tá diminuindo a assistência às reuniões, né? Então eles estão tentando uma maneira de ver se consegue as pessoas virem. Vamos falar de amor, mas amor, empatia, irmãos, uma coisa que Jesus aí não treinou, ele ensinou. Treinar, você treina um cachorro, você treina um papagaio, você treina um macaco para fazer coisas específicas. Agora, amor, quando você aprende de Jesus, do amor de Jesus, o amor que Jesus teve pela humanidade, o que ele fez, e você tiver esse amor, o amor, você vai ter empatia, você vai ter todas essas outras coisas que a organização fica ensinando. Como ter empatia? A empatia você tem ou não tem? Não é uma coisa que se treina, não. Eles ficam lá, né? Continuam engessando a pessoa. Jesus aí falou assim para os seus discípulos: ide e dizei, o reino do céu se tem aproximado, ou está próximo. E com o tempo ele falou assim: não fique preocupado com o que vocês vão dizer, até perante reis lá, tal. Olha, o Espírito Santo vai vos ensinar. Então você vê lá que Pedro, quando estava com Jesus, Pedro ainda era fraquinho, vamos dizer assim. Pedro era fraquinho, os outros eram fraquinhos. No seu entendimento, na sua maneira de ver as coisas. E quando veio o Espírito Santo, que eles começaram a entender as coisas ensinadas por Jesus, aí você vê as cartas deles lá, que cartas maravilhosas. Mas antes não. Agora, um cristão que ele não consegue falar as coisas por si só, do que vem no seu coração, nós temos que ficar seguindo um script daquilo que a organização diz, né? Que por mais que você tenha um ensinamento, porque você pega os evangélicos aí, né, ele tem um entendimento dele lá, da religião dele lá, né? Mas ele fala de coração, ele fala com sentimento. Às vezes até mesmo, né, você tá perto dele lá e começa a cantar um louvor, é a maneira dele de pregar. Mas é sincera, meu irmão. Não é algo, sabe, ensaiado. Não é algo... Daí ficam lá... Daí você vê esse livrinho lá, nessa brochura, essa porcaria lá que nem os textos bíblicos colocam mais, né? Eles colocam lá meia dúzia de palavras e digam assim, ó, assista tal vídeo. O que você entendeu desse vídeo? Pô, meu irmão. Sabe, isso aí, eu já falei
Porque eu, quando comecei a acordar para essa mentira dessa organização, foi um curso que eu fiz de vendas lá de purificadores de água, em que eles ensinavam as mesmíssimas coisas, da mesma maneira que o corpo governante ensina. Como você persuadir, como você vender para a pessoa, como você fazer a pessoa sentir que tem necessidade de comprar aquilo, você mesmo sem ter vontade. Muitas vezes a pessoa nem estava querendo aquele produto, mas você fica ali falando, e a pessoa vai comprar. Aí você coloca lá dados, né? Olha, porque a água é poluída, a água tem isso, a água tem metais pesados e não sei o que lá, e esse purificador de água vai fazer isso, e vai ser benéfico para a sua saúde. Eu tenho também um, e recomendo, e não sei o que. Entendeu? É assim que eles fazem. Tanto é que nesse curso, essa saída que a gente saía também para bater de porta em porta para vender purificador de água, era serviço de campo. Coincidência? Então é isso. Continuam, mas essas mudanças só estão vindo por questões financeiras e por questões políticas. As testemunhas de Jeová sempre foram assim. Na época da ditadura, se vivia de uma maneira. Acabou a ditadura, começou a democracia, eles foram mudando, conforme as leis vão mudando. Agora essa daí, que depois eu vou até conversar sobre isso também num outro vídeo, a questão de como agora tratar o desassociado, né? Ah, Jeová nada. Isso aí veio lá da Noruega. Os caras perdendo o registro, né, de organização religiosa no país. Os caras falam, opa, vamos perder dinheiro, né? Vamos acabar sendo expulsos daqui. Tem muito a perder e vamos mudar. É isso que tem forçado a organização mudar. Não são novas luzes, não é o carro celestial de Jeová, não é nada disso. Só que essas mudanças continuam sendo vigiadas pelo escravo prudente, né? Pela torre que vigia. Mas, realmente, as pessoas estão tendo amor? Você tem amor pelas pessoas? Ou você só segue aquilo que o corpo governante diz pra você o que é certo? E olha que eles erraram pra caramba, hein? E você continua aí. E hoje em dia eles nem mostram mais textos bíblicos pra, tipo, tentar corroborar o que eles falam. Simplesmente, olha, nós mudamos. Nós mudamos e você tem que aceitar. E você criticava as outras religiões. Hoje em dia tem lá telão no Salão do Reino que coloca lá os cânticos, né? Porque mudou tanto, fica mudando tantos cânticos, que não tem mais um cancioneiro, né? Impresso. Daí põe lá no telão para todo mundo cantar. Isso as igrejas evangélicas já faziam isso aí, ó. Entendeu? Então é tanta mudança, que vai chegar um ponto que essa seita tá perdendo tanto dinheiro, então, né, apavorado, querendo ver se consegue trazer mais pessoas para ser escravo dessa organização, que eles não vão chegar a um ponto que eles vão assim, olha, quem aqui quer aceitar Jesus? Porque é o que tá faltando. Porque estão mudando tanto, e agora, a barba, né? Eu mesmo, teve uma testemunha de Jeová, falou que eu era um demônio de barba, não sei o que lá, um monte de coisa, né? Esse barbudo mentiroso, aí, ó. Aí agora você olha o broadcasting lá, os fariseus lá tudo de barba. A coisa que era vista como algo ruim, né? Inaceitável, agora pode. Então, parabéns para eles e parabéns para você que se diz cristão, né? Que tem a mesma mentalidade dos bereanos, aceitar tudo isso. Sem querer, tipo, sabe, questionar. Opa, cadê o ancião, fulano, vem cá. Mas que mudança é essa? Por que estão mudando tudo isso aqui? Cadê a Bíblia, irmão? Cadê a Bíblia?
Cadê a Bíblia aqui, ó? Essa Bíblia aqui, ó. Cadê a Bíblia sendo usada? Não precisa mais, é carteirada. Nós somos o corpo governante. Vocês têm que aceitar o que nós mandamos. Minha mãe, pouquinho antes de falecer, já tinha dito que o irmão fez um discurso lá e falou: se o corpo governante disser para vocês é para pular, a única coisa que vocês têm que perguntar é que altura. Ou seja, quem manda é o corpo governante. Não é Jeová, não é Jesus Cristo, não é Espírito Santo. É o corpo governante. Então vocês abram seus olhos, porque é daqui para pior. E eu torço mesmo para que esses países cada vez mais aperte essa organização mentirosa, essa organização diabólica. Comprima ela, até uma hora que ela não exista mais. É isso que eu desejo. Porque é só mentira, é só falsidade, é só enganação. E se você defende, é porque você é pior. Tá? Porque não tem mais o que defender. Não é possível que vocês continuem cegos a esse ponto. De tudo que é essa porcaria de organização, que esse corpo governante de mentirosos falam, vocês ainda continuar, sabe, dizendo amém. E querer criticar as outras religiões, dizer que eles seguem a pastores, que eles seguem a líderes humanos. Sendo que vocês estão fazendo a mesmíssima coisa. Então é hora de refletir, é hora de orar, é hora de colocar o joelho no chão de verdade mesmo, né? Aqueles que podem, e orar, e pedir uma direção, porque vocês estão na direção errada. Era isso que eu tinha para falar. Desculpa se eu esqueci algumas coisas, se eu me perdi em algum raciocínio, mas é porque tem coisa que, sabe, indigna mesmo. Sabe? Não tem como não ficar indignado. Mas é isso aí. A paz para todos que desejam ter paz, né? Que o Senhor, nosso Pai Celestial, possa protegê-los. Em nome do Senhor Jesus. Amém.